Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante. Vamos acompanhar a jornada de um grande pedaço de terra, uma gleba, e ver como ela se transforma num bairro, com ruas, praças, lotes, tudo pronto. É o nosso mergulho no caderno 10 do projeto ENAC Turbo, que vai desvendar o parcelamento do solo urbano, com base na Lei 6.766 de 1979. E essa é uma jornada que parece simples, né? Mas ela é cheia de etapas bem críticas, de detalhes jurídicos. Nosso objetivo aqui é justamente mapear esse caminho, destacar os conceitos, o passo a passo do registro e, o que é mais importante, as inovações na lei que mudaram o jogo. Vamos focar naqueles pontos que, como o professor Lessa sempre avisa, são os alvos preferidos em provas de alto nível, tipo as da FGV. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo, pela primeira grande dúvida que surge. O material fala em loteamento e desmembramento. Na prática, qual é a diferença? Por que ter duas categorias? Essa é a pergunta-chave, sabe? E a resposta define todo o resto. A diferença, ela está na forma como o novo bairro vai interagir com a cidade. Pensa no loteamento como um ato de criação. Ele não está só dividindo a terra, ele está criando infraestrutura. Criando, como assim? O artigo 2º da lei é bem claro. O loteamento, ele subdivide a gleba e, o ponto crucial é esse, ele abre novas ruas, novas praças ou até modifica as que já existem. Ele redesenha um pedaço do mapa da cidade. Ah, saquei. Ele não só vende a terra, ele entrega um pedaço novo de cidade junto. E o desmembramento, então? O desmembramento ele é mais um ato de integração. Ele pega a gleba e divide, mas aproveitando o sistema de ruas que já está ali, que já existe. Então não tem rua nova? Nenhuma. Não tem criação de vias, nem prolongamento. É como se ele encaixasse as peças de um quebra-cabeça no tabuleiro que já está pronto. Por isso que as exigências para ele são, em geral, mais simples. Faz todo sentido. A responsabilidade de quem cria uma rua do zero é muito maior. Mas aí me vem uma dúvida. Um empreendedor mais criativo não poderia tentar fazer vários desmembramentos pequenos, um do lado do outro, para criar um bairro novo sem ter as obrigações de um loteamento? Excelente ponto. Essa é a clássica tentativa de burlar a lei, né? O chamado desmembramento disfarçado de loteamento. Mas a fiscalização da prefeitura e principalmente o oficial de registro de imóveis estão muito atentos a isso. Se ficar claro que várias divisões seguidas estão na prática criando um bairro novo, eles barram. Barram na hora e exigem que se siga o rito completo e mais rigoroso do loteamento. A finalidade do ato é o que importa, sabe? Não o nome que se dá. E para fechar esse trio de conceitos, o material do professor Lessa também fala em desdobro. Onde que ele entra nessa história? O desdobro está numa escala bem menor. Aí a gente não está mais falando de dividir uma gleba, uma área imensa. O desdobro é a divisão de um lote. Um lote que já existe, que já nasceu de um loteamento lá atrás. Ah, tipo, eu tenho um terreno grande na esquina e quero dividir em dois. Exatamente isso. É um desdobro. E o procedimento é infinitamente mais simples. Geralmente se resolve com uma averbação na matrícula, desde que a lei do município permita, claro. Certo. É a divisão no varejo, enquanto o loteamento é a criação no atacado. Definidos os conceitos, vamos para a jornada. Primeira parada. A prefeitura. Tudo começa lá, né? Tudo começa no município. É ele que planeja a cidade. Então, o loteador primeiro pede as diretrizes. A prefeitura vai dizer, olha, aqui pode, mas tem que ter lotes de X metros, área verde de Y%. E, além disso, tem as restrições da própria lei federal, né? Não pode parcelar terreno alagadiço, com risco de desabar, em área de preservação. E tem prazo para entregar a infraestrutura, certo? Não dá para vender o lote e só. Exato. E esse é um ponto que é a cara de questão de prova. O cronograma de execução das obras. Ele não pode ultrapassar 4 anos. 4 anos. Anotado.
Isso é uma garantia para os compradores de que eles não vão ficar no meio do nada, sem asfalto, sem água. Ok. Projeto aprovado, cronograma definido. O loteador está com o carimbo da prefeitura na mão. Agora começa uma corrida, né? O material dá um destaque gigante para um prazo específico nesse momento. Sim, aqui o cronômetro começa a rodar para um dos prazos mais fatais da lei. O prazo de caducidade de 180 dias, lá do artigo 18. 180 dias. Exatos 180 dias. A partir da aprovação na prefeitura, ele tem esse tempo para apresentar toda a papelada no cartório de registro de imóveis. E se ele perder por um dia? Se o motoboy atrasar, o que acontece? Já era. A aprovação municipal perde a validade. Caduca. Ele tem que voltar para a estaca zero na prefeitura pedir tudo de novo. Nossa, é rígido assim? Sim, não tem tolerância. É para evitar que projetos fiquem na gaveta por anos, gerando especulação. A questão 1 da FGV, que está no caderno, é exatamente sobre isso. O loteador chega no 181º dia e tem o pedido negado. É um teste direto de memorização. Vencida essa corrida, o loteador chega no cartório com, imagina, uma pilha de documentos. A lista do artigo 18 é enorme. Como é que o cartório filtra isso tudo? Essa pilha de documentos é, na verdade, um escudo de proteção para o futuro comprador e para a cidade. O oficial faz o que a gente chama de qualificação registral, uma análise minuciosa. Ele vai checar o principal, o título de propriedade, o histórico vintenário, que é tipo a biografia do imóvel nos últimos 20 anos, para ter certeza de quem é o dono. E as certidões? E um monte de certidões negativas, claro. Fiscais, de ações judiciais, criminais, para ver a saúde jurídica do loteador. E nessa parte das certidões, teve uma mudança recente que me chamou a atenção no material. Algo sobre o prazo de uma delas. Sim. E esse é o tipo de atualização que separa quem passa de quem fica. A Lei 14.382 de 2022 mexeu num detalhe da Lei 6.766. A certidão de protestos, que antes tinha que cobrir os últimos 10 anos, agora esse prazo foi reduzido para 5 anos. De 10 para 5? Exato. Parece um detalhe, mas uma questão que ainda cobra 10 anos é a forma perfeita de pegar o candidato que não está atualizado. Documentos checados, tudo certo, e aí? O cartório avisa as pessoas que um bairro novo vai nascer? O procedimento é todo público e transparente. O oficial protocola o pedido e publica um edital, em jornal de grande circulação por 3 dias seguidos. Um aviso para a sociedade. Exatamente. É um aviso do tipo: atenção, a gleba tal, no bairro tal, vai virar um loteamento. E para que serve esse aviso? Alguém pode se opor? Esse é o objetivo. A partir da última publicação, abre um prazo de 15 dias para qualquer pessoa apresentar uma impugnação, com fundamento, claro. Um vizinho, por exemplo. Um vizinho, o Ministério Público. Se tiver impugnação, o processo para e vai para o juiz decidir. Se ninguém falar nada em 15 dias, aí o caminho está livre. E chegamos no grande momento. Sem impugnações, o oficial registra. O que acontece na prática nesse instante? Qual é a mágica do registro? Pensa no registro como a certidão de nascimento do bairro. É um ato que constitui a realidade. Antes, era só um projeto. Depois do carimbo, é um fato. E o efeito mais poderoso e imediato está no artigo 22. No exato momento do registro, todas as áreas públicas, ruas, praças, áreas verdes, são transferidas automaticamente para o domínio do município. Peraí, automaticamente? Sem precisar de uma escritura de doação, um ato da prefeitura aceitando, nada? Exatamente. É uma transferência ope legis, por força da lei. O próprio registro do loteamento já é o título de propriedade para o município. O loteador, naquele segundo, deixa de ser dono das ruas do bairro que ele criou. Impressionante. E, ao mesmo tempo, o cartório abre as matrículas individuais de cada lote. Agora eles existem oficialmente e podem ser vendidos com total segurança. E o caderno do professor Lessa fala de uma novidade de 2023 que ataca um problema crônico do Brasil, né? Os loteamentos que existem na prática, mas não no papel.
Sim, a Lei 14.620 trouxe uma ferramenta de regularização fundiária fantástica. Adicionaram um parágrafo único no artigo 22. Agora, o próprio município pode pedir direto no cartório o registro dessas áreas públicas de um loteamento que foi implantado na marra, de fato, mas nunca foi registrado formalmente. E qual a vantagem disso na prática? É gigantesca. Imagina um bairro que existe há 30 anos, mas as ruas, legalmente, ainda são do loteador original que sumiu. A prefeitura não podia nem asfaltar porque a área não era pública. Nossa, que problema. Agora, com esse dispositivo novo, o município pode regularizar a titularidade dessas ruas de um jeito muito mais simples, sem precisar de um processo de desapropriação ou uma REURB completa, que, para quem não lembra, é a regularização fundiária urbana. Outra grande novidade de 2023 que o material destaca foi trazer uma figura do mundo dos prédios para os loteamentos, o patrimônio de afetação. O caderno fala em blindagem. Como funciona? A analogia é perfeita. O patrimônio de afetação que o loteador pode escolher instituir por averbação na matrícula, ele cria uma espécie de caixa forte jurídica e financeira só para aquele empreendimento. O terreno, as obras, o dinheiro da venda dos lotes, tudo isso fica separado do patrimônio geral do loteador. E o que essa caixa forte protege? Quem ela protege? Ela protege os compradores. Se o loteador tem outras empresas e uma delas quebra, ou se ele faz dívidas pessoais, os credores não podem tocar nos bens ou no dinheiro do loteamento que está afetado. Essa blindagem garante que mesmo que o empreendedor tenha problemas, o dinheiro dos compradores vai ser usado para terminar as obras do bairro. Traz uma segurança muito maior para quem compra na planta. O que nos leva direto aos contratos. Para fechar a parte teórica, tem uma regra de ouro para compra e venda de lotes, né? Uma regra de ouro, com certeza. O artigo 25 da lei é taxativo. Os contratos de compra e venda são irretratáveis. Irretratáveis. Ou seja, não tem direito de arrependimento. Em regra, não. Uma vez assinado, nem o comprador nem o vendedor podem simplesmente voltar atrás. Mas isso não é um pouco rígido demais para o comprador? Qual a lógica por trás disso? Financia. O dinheiro que entra das parcelas é o que paga as ruas, a rede de água, de esgoto. Se os compradores pudessem desistir a qualquer momento, o fluxo de caixa do projeto quebraria, as obras parariam e todo mundo seria prejudicado. A irretratabilidade garante a estabilidade para que o bairro seja construído. Entendi a balança. Agora, para a gente amarrar tudo isso, que tal uma revisão rápida no estilo do fichamento estratégico do caderno? Ótima ideia. Vamos lá. Pontos cruciais. Primeiro, a diferença essencial. Loteamento cria vias, desmembramento aproveita as existentes. Segundo, o prazo fatal. A aprovação da prefeitura caduca em 180 dias se o projeto não for para o cartório. Terceiro, a atualização legislativa que vale ouro. O prazo da certidão de protestos caiu de 10 para 5 anos. Quarto, o rito de publicidade. Edital por 3 dias e depois 15 dias para impugnações. Quinto, o efeito mágico do registro. A transferência das áreas públicas para o município é automática. E sexto, a blindagem financeira. O patrimônio de afetação que protege os compradores é feito por uma simples averbação. Exato. Perfeito. Então, depois de toda essa análise, o que isso significa para quem está se preparando? Significa que a Lei 6.766 não é para decorar, é para entender como um processo, uma engrenagem. É preciso entender a jornada, os prazos fatais e, principalmente, estar em dia com as inovações. Demonstrar que se conhece a redução do prazo das certidões ou a nova regra do artigo 22 mostra um conhecimento que vai além do básico. É isso que separa uma resposta boa de uma resposta que garante a aprovação. E fica aqui uma reflexão final, inspirada em todo o material do professor Lessa. O trabalho de qualificação de um loteamento vai muito além da análise de documentos. É um ato que molda o futuro de uma cidade, garantindo que novos bairros nasçam com segurança e infraestrutura. No fundo, é o direito registral atuando como um agente de urbanismo e de transformação social. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.
Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!